Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje eu vou entrevistar uma grande amiga minha que já veio aqui uma vez, né? A doutora Marina Leite. Ela é dermatologista, né, Marina? Sim. Obrigada por vir aqui, né? Mais uma vez. Eu que agradeço, é uma delícia. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que todo mundo gosta de saber, que é o envelhecimento da pele, né? Ainda mais depois dos 40 ou assim, na menopausa, né? E a gente vai conversar sobre colágeno também, né, Marina? Exatamente. E para começar, assim, a nossa pele, né? Ela começa a envelhecer com que idade? Na verdade, a gente nasceu e começou a envelhecimento. É triste. Não, brincadeira. A partir dos 25 anos, os estudos mostram que a gente já começa a ter uma perda de colágeno. Mas ela se torna mais evidente ali próximo dos 35, 40 anos. Nossa, mas né? 25 é muito nova ainda, né? Nova. Mas já tem perda de colágeno. Já começa. Tá. Então, assim, o colágeno está bem relacionado ao envelhecimento da pele. Sim. É que a gente tem... Na verdade, a gente envelhece como um todo. As células, tudo, Exatamente. Né? É que a gente foca bastante no colágeno, porque ele é uma proteína muito abundante no corpo, né? Uhum. E na pele, principalmente, ali na derme, porque vai promover a sustentação da pele, elasticidade, firmeza, aparecimento daquelas linhas, ruguinhas fininhas, né? Então, quando a gente começa a perder colágeno. E depois dos 35, 40 anos, que começa também junto uma queda dos hormônios, principalmente na mulher, né, que vai se aproximando do climatério, da menopausa, isso se torna mais evidente, porque além da perda do colágeno, a gente vai tendo perda de hidratação da pele, do viço, também. Que são os hormônios que proporcionam, né? Exatamente. A elastina também está relacionada... A elastina é uma proteína também, né? Exato. E ela fica junto com colágeno? Exato. Elastina, proteoglicanas, colágeno. Então, são todas proteínas que vão formar a estrutura, vamos dizer assim, o que faz a conexão das células, né? Então, e como se fosse também uma armadura por dentro, né? Isso, uma sustentação, né? Exatamente. O colágeno, então, ele é uma proteína que é muito abundante no nosso corpo, né? Nas articulações, na pele, nos olhos. Existem vários tipos de colágeno, até nas artérias, né? Exato. Então, eles são importantes para... O colágeno é importante para as artérias. A gente produz colágeno, né? Sim. E a gente... essa produção, ela começa a diminuir. Começa a diminuir a partir dos 25 anos já. Tá. Então, quando a gente fala em suplementação de colágeno, fazer boas escolhas de vida, né, de alimentação, é importante esse aumento do aporte, essa intensificação, principalmente a partir dos 25, 30 anos, né? E qual que é os principais fatores que fazem com que o colágeno diminua? Assim, lógico que é fisiológico, né? Mas, assim, que ajudam nessa queda do colágeno. Né? Más escolhas, né? Então, alimentação ruim, muita exposição ao sol, porque a gente aumenta a produção dos radicais livres e eles vão acabar consumindo um pouco mais de colágeno do que o normal. Cigarro, excesso de bebida alcoólica, uma má alimentação, porque você diminui o aporte de proteína. Então, assim, nada contra, né? Existem algumas opções vegetarianos, veganos, mas você tem que ter uma boa nutricionista junto para substituir o aporte proteico que seria de fonte animal, então, por uma fonte vegetal, ou, né, você pode falar melhor do que eu sobre isso. Como o colágeno é uma proteína, a gente precisa da matéria-prima para fazer todas as proteínas do nosso corpo, então a gente precisa ingerir proteína para virar proteína, né? Exato. Que a gente digere a proteína em aminoácidos. Então, toda proteína ela é formada por vários aminoácidos, né? Se a gente não ingere esses aminoácidos que são a matéria-prima, né? A gente não consegue fazer as proteínas. Então, uma das proteínas é o colágeno. Exato. Se a gente não tem os aminoácidos, a gente não faz o colágeno. Se você tem uma alimentação baseada em carboidrato, você não tem muita proteína. Lógico que o seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses aminoácidos e fazer as coisas mais importantes. Vou fazer anticorpo, vou fazer... defesa do corpo, né? Levar para as artérias que precisam, né?
e vai deixar a pele, coisas que não são tão Cabelos, importantes, cabelo, unhas. mas deficiente, né? Posso pegar um gancho disso que você Pode. falou agora? Que é uma dúvida muito frequente no consultório e eu sempre quis falar e agora... quando falam assim, eu tô com as unhas muito fracas, o cabelo muito fraco. Então é exatamente isso. O cabelo e as unhas, eles são anexos cutâneos que a gente fala. Então, anexo é como se fosse uma coisa não vital. Né? É um extra do nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem uma má alimentação ou tem uma doença, né? Tipo uma gripe, covid, dengue, por que as unhas vão ficar fracas ou o cabelo vai cair depois de um certo tempo? Exatamente isso. O nosso corpo, ele é tão inteligente que ele vai desviar todos os nutrientes importantes, oxigênio, vitaminas, proteínas, né? Aminoácidos, exatamente, né? para os órgãos vitais. Então, os cabelos, as unhas, eles vão ficar de lado, eles vão ficar esquecidos por um tempo. Então, por isso que é tão importante a gente fazer boas escolhas. Claro que depois de uma doença é muito difícil. Essa queda de cabelos, esse enfraquecimento da unha pode acontecer. É natural depois de uma doença, exatamente. Né? Mas é autolimitado. Então, assim, vai ter uma queda, vai ter um enfraquecimento, mas depois, tendo boas escolhas, uma boa alimentação, isso se recupera depois, né? É que nem eu falo assim, a pessoa às vezes vai no meu consultório e ela quer ganhar massa muscular, né? Vou dar um exemplo, né? E então você tem que ter um mínimo de proteína que você tem que consumir por dia. Porque assim, se você consumir menos do que isso, você vai usar essa proteína só para as coisas vitais. O músculo, para crescer o músculo, vai ficar para depois, entendeu? E aí você precisa de mais proteína para você conseguir construir o músculo. Porque ele usa tudo para os processos vitais, depois para construir o músculo, depois para o cabelo, depois para a unha. Isso. Né? Assim, o que sobrar, ele vai usar ali. Então, por isso que tem o mínimo de proteína que você tem que comer por dia para ter um benefício ali, né? E evitar as coisas ruins, né? A descompensação, exato. Né? Que isso, quando pra acontece balancear. Doenças, inflamações, né? Cigarro, é importante bebida. isso, porque às vezes as pessoas, elas acham que é tudo milagre, né? Tipo, eu vou tomar uma vitamina de cabelo, né? Se ela vai lá no seu consultório, me passa uma vitamina pro meu cabelo. Mas se ela não come direito proteína, como que ela vai ter um cabelo bom? E se não tem um trato gastrointestinal também saudável, não vai absorver nada. Exatamente. Então, é tudo um conjunto de coisas, né? A mesma coisa acontece, Sá, quando a gente faz algum procedimento, por exemplo, de estímulo de colágeno no consultório. Então, não sei se você já ia fazer essa pergunta, mas já estou me adiantando. Hoje a gente está numa pegada, assim, de embelezamento natural, né? A gente chama de tratamentos minimalistas que vão melhorar a beleza do rosto, do corpo, sem transformar, né? Aquela... Tá começando agora, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais de gente transformada, né? Todas iguais, né? Exato. Eu sempre fui muito na contramão disso, assim. E acho que hoje... pelo menos os meus pacientes, a grande maioria das pessoas que a gente convive hoje em dia também tem gostado muito disso, né? Assim, a gente embelezar, mas sem ficar... Natural, né? Exatamente. Então, um procedimento que eu gosto muito de fazer no consultório são os bioestimuladores de colágeno. Mas muita gente confunde bioestimulador de colágeno com injeção de colágeno. Então, a gente não está injetando colágeno. A gente está injetando um material que vai estimular as nossas células a produzirem colágeno. Então, algumas marcas, assim, que eu vou falar sem conflito de interesse nenhum, que são o Radiesse, o Sculptra, que são produtos injetáveis, a gente coloca para o nosso corpo reagir e produzir colágeno. Mas isso vai depender de você ter células boas ainda. Então, é muito difícil uma paciente aos 70, 80 anos ir ao consultório para fazer um bioestímulo de colágeno e esperar o mesmo resultado de uma pessoa de 30, né? Exatamente. De uma pessoa de 30, 40 anos. Então, os bioestimuladores de colágeno, eu falo que é como se você estivesse botando adubo numa terra com semente. Se você não tem um aporte bom de aminoácidos numa boa alimentação
e não ainda tem células boas para responderem ao estímulo de colágeno, você vai ter uma resposta aquém daquilo que você está querendo. E agora você falou da alimentação, né? Puxando para o meu lado. O açúcar, né? Ele é um dos maiores vilões ali na produção de colágeno. Né? Na verdade, não na produção, mas o açúcar, ele gruda, né, com as moléculas de proteína, né, quando ele está em excesso no corpo, e ele forma substâncias AIDs, né, que a gente fala que são substâncias que endurecem o colágeno, que acabam com o nosso colágeno, né, assim, prejudicam o nosso colágeno. E além de ser uma das substâncias mais inflamatórias do corpo, né? É um processo que chama glicação, né? Então, assim, o açúcar em excesso e eu digo açúcar, assim, de produtos industrializados, né? Não só açúcar de mesa, que também né, em excesso, mas, assim, tem muitos produtos industrializados, tem maltodestrina, açúcar invertido, xarope de glicose, tudo isso é açúcar, né? Que a gente está consumindo sem saber. Isso tem muito presente nesses suplementos de academia? Sabe? Não. Suplementos bons não tem essas substâncias, de jeito nenhum. Suplementos whey, né, bons mesmo, eles têm stevia, às vezes, para dar uma adoçada, que é um adoçante natural, mas ele não tem essas substâncias. Legal. Então, assim, alimentação é fundamental, né, se você for pensar. Com certeza. Eu falo que a boa alimentação é o melhor remédio que tem. E vai evitar de, no futuro, você ter que realmente consumir remédio. Né? E também, para a produção de colágeno, a gente precisa de vitaminas e minerais, né? Vitamina C, selênio. Para ter a melhor absorção. E também para a produção de colágeno, né? Então, assim, é um monte de coisa, né? Se você for pensar. Exatamente. Outra coisa que a gente usa bastante, no consultório a gente usa, né, mas não sei se você usa, que são os suplementos de colágeno, né, que é bem controverso, né, na literatura. Né? E foi publicado um trabalho, uma meta-análise em 2021 que comprova, acho que foram 19 artigos que foram compilados e com 1.125 pacientes, né, que houve melhora no uso do colágeno. Só que, assim, não é o colágeno inteiro. São peptídeos de colágeno que eles usaram. Foi o que mais teve resultado, foi o Verisol, né? Que também sem conflito de interesse, mas foi o Verisol. Que são... O que é o peptídeo de colágeno? É o colágeno dividido em pequenas partes, bem pequenininho, né? E aí teve melhora na hidratação e no desaparecimento de pequenas rugas. Rugas finas, né? Mas é um assunto ainda muito controverso, né? Eu no consultório, eu falo assim, mal não vai fazer, obviamente. Não, é uma fonte de proteína que você tem, né? Mas tomar o colágeno sem fazer nenhum outro... Não, o colágeno é o mínimo do mínimo ali, né? Assim, você tem que fazer tudo para você ter a cereja do bolo. Exatamente. Né? E eu uso muito colágeno também no consultório para pessoas que são intolerantes a whey, né? Tem muita gente que não toma whey, que tem desconforto gastrointestinal. A gente usa o colágeno que ele absorve melhor, como são moléculas muito pequenininhas ali, né? Mas E é menos acneico também, né? Porque a gente vê que às vezes o whey, principalmente o de fonte de leite, né? Ele, às vezes, pode ser um pouco acneico, né? O whey com... Não aquele que é de carne, né? Não de bife não, e nem de ervilha, né? E o colágeno... E para idosos também o colágeno é melhor na absorção. É que, assim, o custo-benefício do colágeno não é tão bom, entendeu? Porque o colágeno é mais caro. E a quantidade de proteína que você tem numa porção é menor. É menor, né? E só uma coisinha também que é importante falar. O colágeno para pele é principalmente o tipo 1 e tipo 3, né? Que a gente... E o colágeno para articulação, que geralmente o seu ortopedista, reumatologista ou nutricionista vai te prescrever, é o tipo 2, colágeno né? tipo 2, Hoje em dia tem algumas marcas que associam os dois tipos de colágeno. Hoje em dia tem um monte de coisa, né? E às vezes associa até com ácido hialurônico também, né? É isso que eu ia perguntar. O ácido hialurônico a gente produz também? Sim. Tá, e aí... Ele melhora principalmente a hidratação da pele. E você pode... a gente produz, mas você pode injetar também? Com certeza. Tanto na pele
quanto em articulações hoje. E assim, na pele, o que a gente nota é porque o ácido hialurônico, ele pode ter diferentes densidades. Eu vou falar numa palavra simples, assim, né? Porque, na verdade, existem várias nomenclaturas ali. Viscosidade, elasticidade, tem muita coisa. Mas vamos falar como densidade. Então, existem alguns ácidos que são mais densos, que são mais duros. Então, a gente usa para colocar naquele lugar e ele ficar. Então, falando do ponto de vista dermatológico, eles vão promover, por exemplo, volumização. Tá. Então, às vezes, algumas áreas se formam sulcos, né, muito pronunciados, ou você quer dar volume para um lábio. Então, você usa um ácido hialurônico com uma densidade maior. Como se ele fosse menos dissolvido, assim. Isso aí, tá. isso aí. E aí, ele vai ficar naquele local. Mas ele é absorvido depois pela pele. Exatamente. E hoje a gente indica que, na verdade, a gente abomina qualquer preenchedor que seja permanente. Porque você pode colocar hoje, daqui 10 anos, isso vir a reagir. Ou com a gravidade, você coloca num local, depois ele vai aparecer em outro. Exatamente. E a gente viu esses dias agora uma moça que foi, eu acho que é PMA que chama? PMMA. O que é o PMMA? Polimetilmetacrilato. Ele é um... material permanente. E aí parece que foi no lábio, né? E ela perdeu o lábio, né? Você viu que coisa horrível? Então... Foi uma reação do corpo dela. Esse foi até uma reação, se não me engano, nesse caso, foi aguda, assim, foi rápida. Ela colocou e já logo teve a reação. Mas tem pacientes que colocaram produtos há 10, 20 anos atrás e vão ter reação depois de muito tempo. Entendi. Então, e até, assim, se levanta a hipótese de algumas doenças autoimunes virem a serem desencadeadas muitos anos depois por materiais permanentes que foram colocados anos atrás. Entendi. Então, o ácido hialurônico ou os bioestimuladores de colágeno são materiais injetáveis e são reabsorvíveis. Então, depois de um tempo, o organismo vai reabsorver. Mas o efeito de estímulo de colágeno que acontece tanto com os bioestimuladores como com o próprio ácido hialurônico, eles vão permanecer ainda por algum tempo. Então, eu falo, tem paciente que fala assim, não vou começar a fazer. Porque se eu começar, pronto, é um caminho sem volta. Então, quer dizer que vai durar ali 2 anos, depois de 2 anos eu vou estar pior. Não. Você sempre vai estar melhor, porque você vai estar estimulando o colágeno. O tempo inteiro, O tempo todo, exatamente. E fala pra mim, quais são os tratamentos que estimulam colágeno, que hoje existem, assim, que são os melhores? São muitos? Muitos. Mas vamos lá. Então, a gente... mais de rosto, assim, né? A gente divide em tecnologias e injetáveis, vamos falar assim. Então, os injetáveis... a partir dos... na verdade, não tem uma idade, mas mais ou menos assim, a partir dos 30 anos, o ideal, quando você já começa a notar que você já começa a fazer a expressão assustado, bravo, dando um sorriso, e, além de formar ruga dinâmica, que é aquela ruga que se forma no movimento, já começa a formar ruga estática, então pronto. Você está na hora de começar a fazer o Botox. Porque, na verdade, cada um envelhece de um jeito, né? Pode ser uns antes, outros depois, né? Depende da genética, depende de fatores externos, como hábitos de vida. Tipos de pele, né? Tipos de pele. Então, tem pessoas que são muito expressivas, né? Tem a pele um pouco mais clara, um pouco mais seca. Exercício físico também, né? O exercício físico, reposição hormonal, principalmente de testosterona, aumenta a metabolização de alguns procedimentos. Então, por exemplo, a toxina botulínica, que é o Botox, o próprio preenchimento com ácido hialurônico, eles vão ser degradados mais rápido. Com testosterona também? Sim. Porque o metabolismo fica mais acelerado. Entendi. Então, você vê que você acaba perdendo massa gorda, né? Ganhando massa magra, mas às custas de um metabolismo mais acelerado. Que degrada mais o... Exatamente. Nem tudo são flores, né? Exatamente. Não, eu sempre falo, a gente não pode ter tudo nessa vida. Quando tem uma coisa, né, a gente tem que abrir mão de outra, exatamente. né? Escolhe aquilo que te agrada mais e que tá te incomodando mais, né? Então, assim, os primeiros procedimentos que eu sempre indico são mesmo a toxina botulínica. Mas aí não é bioestimulador de colágeno. Não é no estímulo colágeno, né? Então, mas você sabe que saiu um trabalho muito interessante, que quando você cria o hábito de fazer... Eu vou falar Botox, que é a marca mais conhecida, né? Mas todo mundo entende, exato, né? Mas quando você cria o hábito de fazer o Botox com periodicidade, a cada 6 meses, por exemplo, que é um intervalo interessante...
você diminui a atividade de algumas células que degradariam mais colágeno. É mesmo? Então, é como se você deixasse os seus fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, trabalharem melhor. Que legal! E além de você diminuir a degradação de colágeno, já se estudaram, às vezes, irmãs gêmeas. Uma fazia botox com frequência, a outra não. Um melhor reposicionamento de sobrancelha, diminuição da queda das pálpebras. Então, tem a ver com a produção de colágeno, Exato. Né? Entendi. Depois, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode usar ainda dos injetáveis os bioestimuladores de colágeno, que eu falei, que eles vão melhorar a firmeza da pele, eles vão diminuir aquele efeito de chiclete que eu falo. E isso pode ser feito com os injetáveis, como também alguns fios que a gente pode aplicar, que também é de um material reabsorvível, que é o PDO, estimulando o colágeno. Tá. Os preenchedores com ácido hialurônico, que podem ser aplicados em pontos estratégicos para diminuir depressões, melhorar contornos, né, volumizar na medida os lábios para melhorar, às vezes, código de barra. Que é essa linhinha, né, da boca, né? É comum, às vezes, com o tempo, começar a cair o cantinho da boca e se deixar até, vai assando aqui o cantinho. Então, tem esse aqui também, que como chama? Linha da marionete. Esse também é triste, né? É triste. Então, são alguns dos injetáveis que a gente pode usar. Tá. E para quem não quer colocar produto dentro do rosto, eu não quero, tenho medo, tenho preconceito, vejo coisas que eu não gosto. Tá. Existem algumas tecnologias que trabalham o estímulo de colágeno. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado, que é um aparelho que vai promover um aquecimento intenso até do músculo. Então, a gente consegue um efeito de contração, de retração, melhorando também. Mas ele não estimula o colágeno? Ele estimula colágeno. Ele estimula colágeno através de ondas acústicas. Ele estimula colágeno. Tá. Aquecimento das estruturas estimula colágeno. Entendi. Radiofrequência microagulhada, que a gente usa tanto para melhora de textura da pele, cicatriz de acne, estimula colágeno. Tem várias tecnologias aí. Esse radiofrequência microagulhada é o microagulhamento? É a mesma coisa? Tem o microagulhamento puro, que se fazia antigamente. Na verdade, algumas pessoas ainda fazem, que é com aquele roller. Tá. Mas hoje tem tecnologia que associa o microagulhamento com o laser. E é para também estimula colágeno. Que legal. A dermatologia, assim, tem muita coisa. Piscou, já tem uma novidade. Mas, assim, e outras coisas que você pode fazer na pele, menos invasivas, estimula colágeno também ou não? Então, uma coisa, eu vou jogar um balde de água fria. Porque às vezes vem paciente lá no consultório e fala assim, eu quero um creme para flacidez e que estimule colágeno. Não existe, Não né? existe, não. Porque os cremes, eles têm uma limitação de penetração na pele. Então, não tem a capacidade de entrar no fibroblasto e... Exatamente, estimular colágeno, né? Não. Eles vão melhorar, assim, a hidratação. A aparência da pele mesmo, né? Então, às vezes, quando a pele tá muito desidratada e a gente sorri, principalmente nessa região aqui, aparecem aquelas linhazinhas finas. Então, um bom creme pode melhorar isso, pode melhorar um pouco a flacidez do pescoço. Mas ele vai melhorar essa aparência de superfície. Tá. Os ácidos também é tudo superficial, então, né? Os ácidos retinóicos, por exemplo, que, né, aqueles antigos ácidos que a gente ainda usa muito, para mim, são os melhores tratamentos de superfície. Eles podem melhorar bastante, mas, novamente, a superfície da pele. Não vai estimular colágeno, não vai tratar a flacidez de pele. E o glicólico também é ótimo. Para superfície. Sim. Ácido retinóico, ácido glicólico. O glicólico entra dentro de uma classe que se chama alfa-hidroxiácidos, né? Glicólico, lático, salicílico. Também são ácidos que vão promover renovação celular. Turnover celular. Entendi. Mas tudo de superfície. Então, se você vê na internet um creme que vai estimular colágeno, é mentira, né? É mentira. É mentira. Claro que uma boa rotina em casa de produtos é essencial. Mas eu falo que é um coadjuvante no tratamento do envelhecimento. Tá.
vai chegar um momento que, se você quiser envelhecer bem, tem que lançar mão de procedimentos. Tá. E esses procedimentos, você pode fazer, tem que fazer pode fazer junto, como que é? Tem que fazer... Então, hoje, eu falo que é difícil... no começo até tinha paciente que falava, ligava e agendava, quero agendar tal procedimento. Mas eu falo que a gente não tá como numa prateleira de supermercado. Vou pegar o leite, vou pegar... O médico, ele tem que avaliar, né? Então, às vezes, o que é bom para você não é bom para outra pessoa. Né? Então, o ideal é passar em avaliação. Eu sempre combino com os meus pacientes uma programação. Então, eu falo assim, olha, a gente vai fazer uma programação para você estar bem ao final do ano, ao final de um semestre, ou estar se cuidando para você se sentir sempre bem. Tem vários procedimentos que a gente pode fazer em conjunto. Então, inclusive tem algumas clínicas, principalmente em São Paulo, assim, que eles promovem um Dermatology Day. Então, o paciente vai lá e faz um pouco de tudo, né? Para otimizar o tempo. Mas tem que ter dinheiro pra fazer isso, né? Mas a gente pode programar, né? E devagar, né? Se adaptar à nossa realidade e se programar. Então, assim, você faz um botox a cada 6 meses, faz um preenchimento, um bioestimulador uma vez por ano, faz uma tecnologia uma vez por ano. Então, claro que a gente adapta a faixa etária, o estilo de vida e a realidade de cada um, né? Mas eu tenho paciente que fala assim, não quero fazer, porque se eu começar a fazer e não der sequência, eu vou ficar pior. Não é assim. Eu sempre brinco, eu falo que a gente nasce uma folha sulfite lisa. A gente vai envelhecendo e vai fazendo o quê? Vai dobrando, vai amassando. Então, se você puder desamassar por um tempo, você está impedindo essa piora. Você está postergando, Exatamente. Né? Eu acho que o negócio é tentar trabalhar com a prevenção, né? Gerenciamento do envelhecimento. Eu tenho gostado muito de usar esse termo, porque você está gerenciando o teu envelhecimento. Você está se cuidando para envelhecer bem. Envelhecer todo mundo vai. Não tem jeito, não. Né? É isso, e eu acho que isso é importante você falar, porque as pessoas, às vezes, elas não querem envelhecer, não tem como você não envelhecer. Lógico que você quer envelhecer bem. E aí começa a fazer muitos procedimentos, né? E fica bizarro, Fica uma coisa muito estranha, né? Esses procedimentos, eles têm efeitos colaterais, complicações? Com certeza, eu sempre falo, procure um bom profissional, porque até tirar sangue pode ter uma complicação. Então, nos injetáveis principalmente, você pode pegar uma artéria, um vaso importante, causar uma oclusão vascular e até necrosar algumas áreas do rosto. Então, eu já vi várias vezes necrose de ponta de nariz. É mesmo? Por causa de preenchimento? Preenchimento. Preenchimento no nariz? Foi feito... E você sabe que você pode necrosar a ponta do nariz fazendo, às vezes, um preenchimento no lábio? Porque a gente tem alterações anatômicas, né? Que é muito individual. Então, quer dizer, normalmente a artéria facial, a artéria labial corre assim, mas ela pode correr de um outro jeito em outras pessoas. Então, existem áreas que são mais de risco mesmo. Por exemplo, o nariz. Que é muito vascularizado, né? E não tem espaço, né? É cartilagem e pele, praticamente. Então, o nariz é uma zona de muito risco, o lábio é uma zona de muito risco, a glabela, que é essa região aqui entre as sobrancelhas. Mas, além disso, confiar no profissional que está fazendo, usando um bom material. Porque, às vezes, além de você injetar o produto dentro da artéria, você pode ter uma complicação vascular extravascular. O que significa isso? Coloca um material de má qualidade que não vai acomodar bem e ele pode fazer uma compressão por fora do vaso. Entendi. Pesar no vaso, parar a circulação ali e necrosar. Eu já tive uma paciente que veio de um outro profissional, pôs muito preenchedor no queixo. A gente fez um ultrassom para avaliar se tinha uma oclusão vascular. Não tinha preenchedor dentro, mas a artéria estava comprimida. Mas como que o que aconteceu com ela que ela viu? Começou a ficar roxo, ficar dolorido. E se a gente não intervém rápido, necrosa. Ela pode perder tecido. Então aí a gente tem que aplicar uma substância para dissolver esse produto que foi colocado em exagero.
Entendi. E acompanhando. Mas isso é uma emergência dermatológica, é uma urgência dermatológica. Eu sigo um perfil no Instagram, se chama Vítimas da Bioplastia. Ah, é? E tem coisas, assim, absurdas lá. Que recentemente foi um rapaz que fez com uma profissional queixo, ele perdeu metade do lábio inferior. Nossa. Então, tem que saber bem com quem você faz, usar a técnica adequada. E outra, né? Se você faz com uma pessoa que é um dermatologista, que sabe o que está fazendo, se der alguma complicação, ele sabe o que fazer. Essa né? É a diferença. Porque, assim... Complicação pode dar, né? Assim, não é uma coisa que não tem nenhum risco, né? Qualquer pessoa pode ter. E quem mais faz, mais pode ter risco de complicar. Mas é exatamente isso. É você saber conduzir, você tá diante de um médico que vai saber lidar com aquela complicação, né? É complicado, né? É bem complicado. E esses procedimentos que você faz... tem uma idade para começar? Como é que é? Então, isso que eu estava falando. A partir dos 30... eu já tive paciente que com 25 anos já fazia Botox porque era muito marcado. Mas a partir dos 25, 30 anos, a toxina botulínica está bem empregada para prevenção das rugas estáticas. Os bioestimuladores de colágeno, eu gosto de indicar a partir dos 35 anos, que é quando realmente a queda do estímulo do colágeno se torna muito evidente. Os preenchedores com ácido hialurônico também. Ali por volta dos 30, 35, a gente já começa a notar algumas falhas de volumização em alguns pontos. Eu perguntei isso, sabe por quê? Porque eu vejo, hoje em dia, pelo menos nas redes sociais, muita... adolescente fazendo procedimentos estéticos, assim, de preenchimento, né? Mesmo que foi com ácido hialurônico, né? Muito nova ainda, né? Eu sou contra. E além de ser muito nova, sem necessidade, a gente não sabe também a longo prazo que grandes quantidades de um material, mesmo um material reabsorvível, pode provocar. Eu também sou contra. Às vezes a gente vê na mídia, fulano foi num profissional, colocou lá 20 seringas de ácido hialurônico. É muita coisa, gente. Que nem faz, às vezes, no bumbum, sei lá, no corpo, em algumas partes do corpo, ou essas harmonizações bizarras, né? Que marca muito mandíbula. Que é outra pessoa, né? Quando você vai ver o antes e depois, tipo, não é a mesma pessoa, né? Não se reconhece, né? Então, eu também sou contra. Eu acho que começar muito cedo não é legal. A gente não sabe o que isso a longo prazo pode ocasionar. E é isso, eu acho que também não precisa todo mundo ficar igual, né? É porque, na verdade, tem um padrão e eles usam aquele padrão como, né? Beleza única, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é assim, a pessoa que é mais velha, né? Uma pessoa que já tá na menopausa, né? Não menstrua mais, já não tem os hormônios tão bons, né? A pele já envelheceu mais, né? Por causa disso. E quando ela faz esse tipo de procedimento, ela consegue ter melhora? Com certeza. Mas mediante essas outras situações que a gente falou, uma boa alimentação, às vezes uma suplementação necessária, né? E você sabe que, assim, a questão da reposição hormonal, né? Que é tão controversa aí. E que eu tenho me dedicado a estudar, porque tô com 41 anos e, né, daqui a pouco a gente começa a sentir necessidade também. O que eu noto é que essa reposição hormonal a todo custo, né, exclusivamente pela beleza, estético, né? Que a gente vê aí muita gente chamando de chip da beleza e tal, eu tenho uma visão um pouco viciada, porque eu recebo no consultório o quê? Só as complicações, né? Então, eu recebo muita paciente com acne. Aquela pele ruim, né? Com alopécia, que, né, é o afinamento capilar, né? A queda de cabelo, com pelos indesejados, né? Então, hipertricose ou até hirsutismo, que é o pelo no padrão masculinizante. Então, eu acho que a reposição hormonal, quando bem indicada e quando, né, bem avaliada, indicada pelo seu médico... descartado as pessoas que não podem fazer, né? Que às vezes tem um histórico familiar de câncer de mama, né? E tal.
eu noto uma melhora significativa da qualidade de pele. Eu acho também, assim, eu sou da sua opinião. Eu sou totalmente contra esse tipo de reposição para fins estéticos, sabe? Mas, assim, a pessoa na menopausa, que tem vários sintomas, que não são só na pele, né? Ela depressão, má qualidade de sono. Falta de energia, né? Secura, né? Vaginal. Então, assim, eu acho que eu sou super a favor, né? E aí, você falando ainda, né, que melhora a pele, né? Não, é visível, a gente vê, assim, e é muito, muito visível, às vezes, quando a paciente precisa fazer cirurgia para tirar o útero e os ovários de uma vez. Então, faz aquela menopausa abrupta, né? Aguda. A gente nota uma piora da qualidade da pele. Muito grande, muito né? grande. Começa a fazer reposição hormonal, é impressionante quanto melhora. Né? Mas, né, reforçando. Com indicação, com né? Indicação, Com certeza. E o que você fala para as pessoas, assim, que querem ter uma pele melhor, né? Que às vezes nem tem, não podem gastar tanto com procedimentos estéticos, mas que quer ter uma pele boa. O que você indica? Algum procedimento que vale seja mais em conta. Que vale a pena, né? O melhor procedimento é uma boa escolha de qualidade de vida. Então, uso de protetor solar, uma boa hidratação. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram, assim, a rotina minimalista do dia. Então, assim, é você usar um cremezinho antioxidante bom de manhã, assim, com uma vitamina C. Um bom protetor solar. Um bom hidratante noturno, que seja aqueles hidratantes mais antigos, mas um bom hidratante noturno. E ter uma boa alimentação. Claro que existem alguns procedimentos que a gente pode fazer que ainda ocupam espaço no consultório com preço, né, mais acessível, que são, por exemplo, os peelings, que é a aplicação de um produto para descamar a pele. Ele vai bem para manchas, vai bem para quando a pele, assim, volta de praia, de piscina. Porque além dele renovar um pouquinho a superfície da pele, ele vai melhorar a penetração dos cremes que você vai usar em casa. Entendi. Então, eles vão conseguir agir melhor. E se fosse para escolher um tratamento, qual que você mais gosta? Botox. Botox. E de bioestímulo de colágeno? Os bioestimuladores de colágeno. Mas qual? Então, eu gosto muito dos bioestimuladores tipo Radiesse e Sculptra. Entendi. Acho que dá uma diferença, assim, significativa. E a longo prazo, né? Não muda o rosto da pessoa. E você tá tratando de dentro para fora. A gente vê, assim, eu falo que eu faço e você vai notar a diferença depois de 2, 3 meses. Aí é interessante que às vezes você fez, 2, 3 meses depois a gente se vê, se encontra. Nossa, como você tá mais bonita. A pessoa não sabe o que é, né? Mas vê que tá diferente, né? Eu gosto disso. Não aquele, nossa, como a sua boca tá gigante. Tipo, uma coisa mais natural, exatamente, né? Exatamente. Muito bom. Obrigada, eu Marina. Que agradeço, foi uma delícia. Já acabou nosso tempo. Foi muito rápido. E você tá super convidada, tá? A gente conversar sobre vários assuntos dermatológicos. A hora que você quiser. Obrigada. Fala o Instagram, seu Instagram pro pessoal, pra quem quiser me seguir. Então, meu Instagram é @doutora Marina Leite Dermato. É DRA, né? DRA. DRA, Marina Leite Dermato. Tá bom. Muito obrigada, Eu que agradeço. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.